Salve, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Mano, seguinte, vamos ver um papo aqui que vai explodir a sua mente sobre o verdadeiro Deus, segundo o Daniel Lopes e o Jean Van Elan. E aí? E aí? Vamos ver isso aí. Vamos aqui de React. Ah, agora que eu vi que você tá no YouTube, mano. Eu tô aqui no YouTube também, pô. Eu tô nos dois, eu fico nos dois chats, pô. O tempo todo. É... Vamos lá? React. React. Bora pra ver isso aqui. Pra gente ver. Isso aqui é maluquice. Antes de mais nada, vamos deixar um like aqui para fortalecer o nosso querido Inteligência LTDA. Lamentação muito grande. Sim. Eu vou. Você fala muito da como o mundo foi criado, né? A Batalha dos Deuses e tal. Eu vou contar uma historinha que eu tava pensando mais cedo, que tem a ver com uma reforma que eu tô fazendo na minha casa, e vou colocar isso como se fosse uma metáfora da criação do mundo, e vou perguntar a sua opinião depois. Pode ser, Vilela? Pode, claro. Tô meio que atropelando, Relaxa. dando de entrevistador aqui. Vamos lá. Então, Tá em casa. eu sou dono de um imóvel lá em Niterói. Comprei Pode uma crer. casa abandonada lá, tava cheio de morcego, rato, tudo. E aí comprei e tô reformando já há alguns anos, né? Eu sou o dono da obra. Eu comprei, aquele terreno é meu. Aí eu contratei um arquiteto, que na verdade são dois arquitetos. Eu vou falar um arquiteto para ficar mais parecido com o que a maçonaria fala do grande arquiteto do universo. Só para dar uma moral pra Isa e a Clara, que são as arquitetas, né? Pra não falar, ué, que história é essa de arquiteto? Somos duas meninas? Então vamos supor, contratei um arquiteto, montei um projeto, apresentei esse projeto pro meu amigo Rossini, que é o empreiteiro. Pode crer. E o Rossini, contratado, trabalhando junto com as arquitetas, colocou um encarregado da obra e contratou os peões de obra. E a obra tá rolando. Eu sou o dono da obra. Aí tem o arquiteto, e tem o empreiteiro, e tem o encarregado, e tem os peões. Só quem manda na obra sou eu, foi eu que contratei. Aí vamos supor que, e isso é fato, a obra tá em Niterói, eu moro em São Paulo. Eu sempre Ó. vou lá e olho para ver se Fazedor de o que obra. está sendo feito está de acordo com o projeto e com o que eu quero. Às vezes a gente chega, eu e minha esposa chegamos lá e Eu falamos, gosto isso aqui dele não também. era assim, tinha uma janela aqui, cadê? Ah, mas não tá no projeto. Eu falo, tá no projeto aqui, ó. Mas eu vou te falar, eu gosto mais do Jean Van Elan do que do Daniel Lopes. Ih, rapaz, desculpa. Ok. O Jean Van ele vai mais profundo, ele mistura religião, ele mistura tudo. Aí vamos supor que um dia eu chego lá na obra e tá tudo diferente. Aí eu falo, o que tá acontecendo? Não, a gente vai fazer do nosso jeito agora. Eu vou falar, não, então vou ter que demitir vocês. Pode Aí crer. começa o quê? Uma briga, uma lide, né? Uma confusão. Aí eles falam, não, mas a gente tomou posse do teu terreno. A gente pegou um uso capião, que você ficou muito tempo longe e agora essa propriedade é nossa. Eu falei, não, vou chamar meus advogados, vocês estão demitidos. Aí eles saem dessa obra dizendo que eu sou o líder usurpador que cada hora fala uma coisa, que tinha um projeto, e eles seguiram o projeto, mas eu inventei mudança no projeto. E eles começam uma campanha de difamação contra mim, dizendo que eu sou um O Jean é loucura total, eu tô completamente ciente. O Daniel, não, ele já fala de conspiração, daquilo que ele acredita, mas assim, cara, eu gosto do Jean. O Jean, ele abstrai, sabe? Ele se permite acessar um nível espiritual ali, e ele fala a brisa que ele aprendeu nesse mundo espiritual. Eu gosto, viado, acho da hora, eu acho que dá pra fazer isso mesmo, tá ligado? É que a gente que não treina, mas quando eu tentei já tive cada experiência louca de viagem astral, desse tipo de coisa, sabe? Então, acho que funciona, sei lá, pra mim funciona, eu acho que eu sou louco o suficiente pra isso. patrão horroroso, esquizofrênico, que cada hora eu quero uma coisa e não sigo o projeto original. Eu imagino que o criador, independente do nome que for, prefiro nem usar Yahvé, porque na Bíblia, quando Moisés fala qual que é o seu nome, ele fala Erie, Asher, Erie, né? Eu sou o que eu sou. Tem relação com a palavra hebraica Yahweh, né? Que é o Yahvé, mas pode não ter. Então, esse ser criador, para mim, a confusão que Programador, aconteceu foi programador. essa. Ele contratou um arquiteto, o arquiteto botou um empreiteiro, botou um encarregado, botou um monte de peão, e eles começaram... Você fala muito que eles encontraram um defeito na obra, né?
Então eles não, na minha leitura, eles não apenas encontraram um defeito na obra, mas eles encontraram, além do defeito, uma oportunidade de fazer um uso capião naquela obra e ficar com a obra para eles. Certinho. E isso só colaria... Expropriou o próprio Deus. Olha aí pra você ver, ó. Aí, ó. Então quer dizer que o mundo começou com uma atitude de expropriação. Então, aqui, ó. Não, você não é proprietário disso aí, mas vai tomar à força. Ó. Para a plateia, né, para a mídia, e vão falar, Daniel é uma pessoa pública. A gente vai precisar difamar o Daniel, porque ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele vai nos difamar, vamos difamá-lo antes. E aí eu me encontro nessa situação, falo, caramba, esses caras estão conspirando a assumir o controle da minha obra, fizeram o uso capião, arrumaram advogado, estão dizendo que a obra é deles, e estão criando uma difamação, um assassinato de reputação. Eu creio que a realidade do mundo criado é semelhante a isso. O criador, ele fez a obra, colocou um engenheiro, um empreiteiro e tal, independente de qual o nome dessas figuras, não vou usar Lúcifer, nem Satanás, nem Samael, nem nada disso. Eu creio que aconteceu isso independente de quem é quem e qual é o nome de quem. E virou uma confusão. Cada um querendo. Mas assim, se ele é Deus, ele não podia fazer um planeta pra cá e dar embora e criar uma população ali e falar, ai, teus hominhos aí pra você brincar também, dava um planeta pra cá? Ele é Deus, né? Pode fazer o que ele quiser. Ele podia, inclusive, falar, ó, eu vou criar multiverso e cada multiverso é de um pra governar e nós ver quem que upa melhor o char da Terra. Aí o mundo é um... Entendeu? Ó. Sei não, acho que Deus é preguiçoso. Querendo assumir a obra. Essa obra. E aí os moradores do condomínio, uma parte fala assim, Daniel tá certo. Outra parte fala, não, os arquitetos estão certos. Porque Daniel não pagou, eles tiveram que botar dinheiro do próprio bolso. Então eles assumiram a obra para eles como pagamento pelos honorários que Daniel não pagou. Aí ficou a confusão do caramba. É igual briga de marido e mulher. Que assim, a gente discute com a esposa. Você tem uma interpretação, a esposa tem outra, e a vizinha tem outra, o teu amigo tem uma, amigo, não é assim? Não, mas por que você vai deixar a vizinha falar ou o amigo falar no teu casamento? E aí começa uma única história ter várias versões que são altamente contraditórias. Eu creio que algo dessa natureza aconteceu. Que teve o criador e designou ali um arquiteto, um empreiteiro, né, um encarregado, e eles quiseram usurpar essa obra e levar o crédito. Independente de Yahvé, Bíblia, Jesus ou não, você acha que faz sentido essa leitura, na sua opinião? Ela é uma excelente metáfora. Sim. Que bem representa a visão judaico-cristã daquilo que é explicado na Bíblia. De que, de fato, há um senhor, um senhorio, um dono. Né? O próprio Jesus, menino, quando ficou esquecido em Jerusalém pelos pais, reza a fofoca espiritual que ele ficou 3 dias lá, escutando os doutores da lei. Ai, eu vou beber água, peraí. Fofoca espiritual, cara, já é bom demais. E isso aí está no Evangelho. O que é que não está no Evangelho? É que quando ele estava lá escutando um dos doutores da lei, lendo o livro da sabedoria de Salomão, fala em Rockman. Sim, a sabedoria. Aí pergunta... Que é a Sofia, disse, né? O que é Rockman? Aí o nosso amigo doutor da lei teria dito, é uma espécie de diretor executivo de Deus, que faz as obras junto com Deus, em nome de Deus, blá, 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 blá. Direito dele. Que seja. Mas assim, Daniel, respeito, é uma visão bonita. Sim, sim. Claro, nós humanos precisamos organizar os pensamentos, de novo, para estruturar aquilo que a gente acredita e pensa ser o melhor para a gente, e isso aí não há discussão. Sim. Mas assim, sob a perspectiva de uma filosofia mais adulta, profunda e desagradável... Aí chamou de visão infantil, hein? Falou que você está olhando para Deus de maneira infantilizada. Você precisa de alegoria para conseguir acreditar. Você delega autoridade. Isso aí você pode delegar, mas a responsabilidade você não delega nem a pau. Se cair o prédio... A responsabilidade tá? Então, assim, em termos de nós definirmos um conceito de um Deus, ou de um Criador, ou do maioral na história, tá? Nós vivemos diante de uma obra que, se você observa a natureza como ela é,
independente de narrativa bíblica, só olhar para a natureza, todas as espécies nascem. Primeiro, tudo que é vivo já nasce com o germe da sua própria morte. Todas as espécies animais nascem para comer umas às outras, inclusive algumas vegetais. Tá? Schopenhauer, ele define algo como sendo um diagnóstico que ele fez observando a vida, e ele diz que a dor da presa é sempre muito superior ao prazer do predador, como se uma resultante do hábito do cotidiano, já que todo mundo... Eu também já vi a seguinte frase, que o prazer do lucro é muito menor do que a dor do prejuízo. Sabe, esse também, eu acho que é a mesma coisa, né? Schopenhauer, alterado aí, mano, é foda, né? Se você pensar nisso aí mesmo, o mundo já não é justo, né? Por natureza. Mata todo mundo, mas assim, quem morre dói mais do que quem mata em termos aquela de... ideia, pimenta no olho dos outros não Pois dói. é. Né? Então, assim, essa definição que Agostinho de Hipona deu no século IV, quando a turma dizia, Agostinho, afinal de contas, Deus é perfeito? É. Deus tem que ser perfeito. Onisciente, onipresente, maravilhoso, cheiroso, blá, 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 charmoso. Agostinho, mas a vida é cheia de defeitos, então se conhece o fruto pela árvore, e ele dizia, não, a vida não é cheia de defeitos, não, a vida é maravilhosa, e quem a partir de hoje disser que não é, vai para o inferno. Então, assim, a teologia católica meio que impôs você fazer vista grossa ao fato de que um ser amoroso, perfeito, não criaria uma vida onde a natureza já nasce doente. E indo para a ciência, a vida surgiu aqui na Terra, nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, há cerca de 3,8 bilhões de anos a primeira molécula viva surgiu aqui, ainda que ninguém saiba de onde veio, mas tem as 3 teorias científicas, panspermia balística, dirigida, geração automática, espontânea. Os cientistas não sabem explicar o como, mas todos concordam que essa molécula-mãe apareceu há 3,8 bilhões de anos. Ela é a molécula-mãe de tudo que hoje existe na Terra. Qual o detalhe? Os primeiros fósseis dessa molécula-mãe, todos eles têm câncer. A ciência encontrou. O que implica dizer ou constatar que a vida que surgiu aqui na Terra já veio bichada, doente, o que só ratifica a visão de Schopenhauer e de outros. Então, assim, diante desse quadro, eu tenho muita dificuldade em construir uma teologia, em construir uma reflexão que poupe, seja lá quem for, o dono, o Daniel da história. Ou o calculista, o engenheiro calculista. Seja lá o que for, porque a obra ela é problemática nessa perspectiva. Factualmente, ela é problemática. E assim, Rogério, eu tenho um defeito... Bem, eu tenho 337 defeitos que eu contei. Os que eu não contei ainda, estou tentando descobrir. Um deles é porque muito cedo na vida, eu fazendo pergunta aos irmãos Maria. E aí, contar quantos defeitos a gente tem? Eu vou começar a anotar, velho. Você tem 337. Puta, eu devo ter para mais de 500. Nossa. Vistas que me deram uma formação espetacular, excelente, até hoje eu guardo no meu coração. E também os meus avós e minha mãe que me formaram. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha 3 anos de idade, não pude conhecê-lo. Vim conhecer depois que alguém apertou um botão e essa coisa chamada mediunidade. Hoje eu pareço o bisavô dele, porque ele morreu, ele tinha 27 anos e eu tenho 66, um cara de 110. Então, assim, nessa perspectiva de fazer algumas perguntas e não ver respostas, né? Quando surgiu o conceito de transtorno cognitivo, que é algo que a gente não pode discutir, porque infelizmente existe. Academicamente está bem posto o conceito de que é quando você cria uma narrativa para lhe satisfazer, ainda que você não possa comprovar você mesmo que aquilo é real, mas você toma como verdade para lhe satisfazer. É o famoso me engana que eu gosto. Lei para inglês ver. Então, assim, para mim, sim, a crença em Deus de qualquer
forma, né, ela passa por uma pergunta: eu posso provar a mim mesmo que Deus existe? A resposta que eu dou é não. Então, como vocês muito bem explicam, isso é uma questão de fé. A fé tem que ser respeitado. Tá? E eu respeito. Isso é E fé. tenho Deus no meu coração. Tá? Agora, o Deus bíblico, Sim. que é esse Deus mitológico, na hora em que a gente sai daí e percebe que o Javé é o mesmo Brahma que na mitologia ariana hindu disputa com o Vishnu e Shiva, quem dos três, antes desse universo surgir, lá fora foi quem de fato criou esse universo. E agora que os três estão aqui dentro, quem dos três manda? Então, assim, as mitologias anteriores à mitologia judaica retratam um quadro de onde aquele ser sai e diz que é Caralho, ela, mano, o cara em Shiva, mano. superior a todos Misturou os todo mundo, outros né? deuses, e ele monta a história hebreia, judaica, que é hoje a que nos formou aqui no Ocidente, e então surge a questão do único Deus. Né? Então, assim, ainda que o que você colocou tenha toda uma racionalidade muito bem estruturada, mas ainda assim eu penso que não justifica, porque você pode delegar autoridade, responsabilidade não. E se a coisa existe desse jeito, e ele é o criador, o Daniel, o dono do terreno, Ah, é. tá certo? A responsabilidade é do Daniel, se ele contratou um arquiteto. É, não, se eu contratei Blá, 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 o blá. calculista e ele calculou errado o prédio, que a culpa é dele, não é minha. Né? Aí é que tá o Eu problema. contratei mal, Mais né? ou Tinha que ter menos. contratado um Aí cara se melhor. você for, culpa é aí, se dele. for um juiz chato, vai dizer o dono do terreno. Na origem, Mas acho que quem responde na lei dos homens seria, teoricamente, ele. Né? bem, aí Tá fica, arriscado sobrar pra mim também. Poxa, Fica funcionário morreu, e agora? fica isso em aberto. Então, assim, trazendo para nós dois, a forma como eu leio, levando agora para a Bíblia, eu digo, o responsável é Javé. Entendi. A forma como Não, você mas lê, não, é. somos nós. Por que eu também não concordo com isso? Porque a teologia religiosa, ela terminou fazendo vista grossa ao fato de que a vida tem imperfeições. Não, com certeza. Aí você diz, não, há um Deus perfeito que cria algo perfeito e o que não presta são os humanos, que é isso que a teologia católica afirma. Os humanos são a doença da vida. Por quê? Nossa, Porque só- Deus é perfeito e a vida é perfeita. Nós, humanos, é que ferramos com tudo, com o pecado original. Não, eu sou perfeito. Então, assim, Eu não sigo muito essa doutrina, eu sei, não. mas eu não posso aplaudir isso aqui, Sim, tomar isso de barato como... Sim. Né? Então, assim, Mas, é o comentário mas que eu podia existe, fazer. eu creio, pelo que eu estudei da sua visão, existe uma ideia de que a verdade foi escondida, né? Sim. A verdade foi transformada. Quem diz que é, não é. E quem diz que não é, pela sua humildade, às vezes é, né? Pode ser. Né? Isso você concorda, né? Que a verdade foi escondida. Perfeitamente. Tem seres se colocando Se em posições passando. que não são. E eu acho que até Kardec falava sobre isso no Que é o Espiritismo. Ele falava, quando uma entidade se aparece ali numa sessão espírita, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele apresenta uma entidade que não é a real dele, ele mente, né? Diz um nome bonito, glamouroso. Então. Ao que Kardec diz com muita prudência. Uma mensagem não vale pelo nome que a subscreve, mas pelo seu conteúdo. Sim, exatamente. Perfeito. Mas você assina embaixo, assim, na doutrina kardecista, ou é só uma inspiração? Veja só, eu estudei, eu acabei de publicar há pouco tempo uma releitura do Livro dos Espíritos, fiz as 1019 perguntas Sim. ali expostas e comentei todas as respostas, tentando atualizar o assunto, não para retificar nada, mas porque o próprio Kardec disse, é importante que qualquer doutrina Sim. se mantenha em permanente escrutínio para que ela seja valorizada pelas novas gerações. Mano, você viu o novo caso do tio Paulo? Não, que tio Paulo? Viu não, velho? Que é isso aí? Sob pena da gente, daqui a 5.000 anos a gente ainda vai estar... Com os mesmos problemas aí, né? Não dá, né? É. Se for, porque a gente não sai do canto. Sim. E Então, Kardec tinha muito essa visão científica também, né? ele era um acadêmico. É, uma Ele era alguém polímata, né? da Sociedade Parisiense de Letras e Ciências, né? Era um professor que se viu instigado a organizar as ideias e ele pouco
disse de suas opiniões, a não ser no livro Gênesis e outro lá que ele produziu, mas ele Calma aí, então, vou procurar aqui. Calma aí, deixa eu só ele acabar o apenas se vídeo. limitou a reproduzir e organizar as informações que chegavam via outros médiums. Tá? Então, assim, foi um trabalho digno, mas nós estamos falando aqui de um trabalho feito na segunda metade do século XIX, Sim. em que as pessoas acreditavam que o mundo iria melhorar. Tinha uma visão positivista, né? Determinista. Então, assim, hoje nós estamos vivendo O uma melhoramento época era inevitável, distópica. né? Hoje a gente está mais para a entropia da lei da termodinâmica do que para... É um salvo tempo de loucas que a gente está vivendo. Né? Então, assim, eu ratifico, na minha pequenez, o trabalho maravilhoso de Kardec, dos espíritos, blá, 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 blá. Mas se a gente observar, em 1857, Kardec lança o livro dos espíritos. Sim. Ele mal fala em Jesus. Em 1861, ele lança o livro dos médios. Não fala em Jesus. Até aqui, a doutrina espírita era só uma doutrina filosófica, vamos assim dizer, espiritualista, e que procurava seguir algum método racional da ciência sem a questão da fé. Mas, quando os católicos e protestantes leram esses livros, vários começaram a se tornar espíritas. Aí vem ex-católicos e ex-protestantes Aí surge o se Evangelho tornando segundo o Espiritismo, Aí né? surge em 1864 o Evangelho segundo o Para Espiritismo. adequar uma coisa com a outra, né? O Espiritismo virou cristão. Constantino fez adequando a religião romana com a doutrina cristã. Salvou Né? o cristianismo, transformando no O catolicismo. que eu acho, na minha opinião, que estragou uma coisa interessante que estava ali quando mistura tudo, né? O imperador romano, que também era sumo pontífice, começa a virar papa. Na minha leitura, né? Para mim, ali que embaralhou o negócio todo. É muito difícil. A gente, eu estudo muito, mas concluo muito pouco. Porque é muito difícil a gente fazer avaliação. Né? Orunmilá, que é o ser que está por trás da revelação de Ifá, mais tarde conhecida como sendo a doutrina dos orixás, mas Orunmilá, um dos conselhos que ele dá é: seja lento no julgamento. Jesus fala isso também, né? Porque assim, a gente às vezes monta uma opinião, um julgamento e assume aquilo, e o problema é da gente, porque o que mais limita o ser humano é a opinião que ele tem. Se ele tiver certo, bem, se não tiver, tá certo. Jesus fala, acaso você é juiz para julgar os outros? Em vez de julgar o próximo, julgue a si mesmo. E com a Se medida todos que julgassem a você si medir. mesmo, Deus não precisaria julgá-lo. E com a medida que você medir. Você será medido, é a mesma proporção. Então, assim, analisar o cristianismo se transformando em catolicismo é um dos temas mais fascinantes que eu conheço, mas é difícil a avaliação. Para mim, faz parte dessa guerra O entre cristianismo narrativas ou primitivo aí é fofocas foda, espirituais, entre times diferentes que estão querendo a hegemonia do discurso, torcendo o cristianismo para se adaptar a um projeto político do Constantino também e a um projeto espiritual também. Porque, na verdade, para mim, Jesus que era... Tá bom. É isso. Agora eu vou ver o tio Paulo aqui. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo aqui até aqui. Vamos fazer um corte. Puf. E deixa teu like aí, viu?